Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope della Villanueva. Se Leon Blois já dizia que o catolicismo de esquerda é um catolicismo de merda, nós podemos dizer o mesmo do catolicismo liberal, representado pelo professor de filosofia Francisco Ratzo, que, segundo o vereador Fernando Holliday, isso está na página do Fernando Holliday, Francisco Ratzo dá uma verdadeira aula sobre Estado laico. Segundo a lógica do senhor Ratzo, o crucifixo, além de ser um símbolo, ou pelo menos pode ser identificado como um símbolo católico, segundo ele também é um símbolo de tortura de uma pessoa injustiçada pelo fato de ter pregado que o reino dele não é deste mundo. E, portanto, sendo o reino dele não pertencendo a este mundo, logo, Cristo supostamente seria um defensor da laicidade, uma vez que ele afirma, ou afirmaria, que os reinos terrenos seriam humanos e, portanto, não teriam origem divina. E, logo, ele seria uma espécie de representante do Estado laico, já que o próprio reino de Cristo é um reino que pertence ao mundo divino. O que nós percebemos é que o senhor Ratzo, além de não entender absolutamente nada de história, para falar uma bobagem dessas, ele tampouco entende de filosofia e também de filosofia política, como também de doutrina católica. Quando Cristo diz que o reino dele não é deste mundo, ele está dizendo que o propósito dele como Salvador provém diretamente de Deus. Mas o que seria o reino de Deus, né? O reino de Deus seria o propósito da redenção trazida pelo próprio Cristo. E observem que, segundo a doutrina cristã tradicional, todos os poderes terrenos têm origem divina. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que todos os poderes são legítimos? Obviamente não. Paulo, em carta aos Romanos, já dizia que todas as autoridades ou foram instituídas ou de fato foram permitidas por Deus. O que ele quer dizer com isso? Nós podemos dizer Hitler e Stalin foram autoridades instituídas por Deus? Instituídas talvez não, mas permitidas sim. E por que isso? Porque o propósito da autoridade é a ordem. O propósito da autoridade é a justiça. Não quer dizer que, existindo autoridade, necessariamente essa justiça seja cumprida. E, portanto, muitas vezes a autoridade, quando ela é usurpadora, como no caso de Hitler, como no caso de Stalin, ou como no caso de qualquer tirano, segundo a lógica cristã, pelo fato de ele não cumprir as finalidades do bem comum, como as finalidades da lei natural, como as finalidades da justiça, os povos têm o direito legítimo de derrubá-los, por conta da tirania e por conta do despotismo. Quando falamos que o poder tem origem em Deus, nós estamos dizendo que todas as sociedades têm na sua natureza a autoridade. Todas as sociedades, nas suas relações humanas, precisam de pessoas que comandem e pessoas que obedeçam. Isso também está na filosofia grega. Se vocês abrirem o primeiro capítulo de Aristóteles, a política, ele vai dizer a mesma coisa, que a política significa uma relação de mando e obediência. No que diz respeito ao mando e obediência, nós temos uma relação de comando, uma relação de autoridade, como também uma relação de administração e de organização. Então é neste sentido que nós temos que entender o conceito da autoridade. A autoridade, ela tem como função a manutenção da ordem pública, como a manutenção da justiça e do bem comum. Não quer dizer necessariamente que, sendo todos os poderes instituídos ou todos os poderes permitidos por Deus, que necessariamente esses poderes cumpram o seu papel conforme Deus explanou. Mas já voltando ao conceito do Estado laico, temos que explicar ao senhor liberal e não católico Ratzo que o Estado laico moderno é uma invenção da modernidade a partir do século XVIII, com a Revolução Americana e a Revolução Francesa, quando a confessionalidade religiosa, ou seja, o significado transcendente da fé, é simplesmente banido em nome de uma confessionalidade. E nós temos que entender que o Estado laico é confessional.
de uma confessionalidade laica, materialista e naturalista. Em outras palavras, jamais Jesus Cristo seria laicista, tal como Ratzinger está afirmando. Jamais. É contrário ao fundamento do cristianismo. E quando nós falamos da divisão entre o poder temporal e o poder espiritual, nós não estamos afirmando que o secular tenha que viver fora do âmbito religioso. A sociedade cristã era uma sociedade religiosa. Quando nós falamos da divisão entre o leigo e o religioso, nós estamos falando de uma divisão de autoridades. Existe autoridade para fins cíveis, para fins puramente terrenos, e existe a autoridade para fins religiosos, litúrgicos, no âmbito da orientação moral. Nós temos a diferença entre o significado da potestas e o significado da auctoritas. A potestas age no sentido da manutenção da ordem pública. A auctoritas no sentido da orientação no âmbito espiritual e no âmbito moral, que é o caso da igreja. E em alguns pontos a igreja também tem autoridade de potestas. Então, o que houve a partir do mundo antigo para o mundo medieval foi a separação da autoridade espiritual com relação à autoridade política, ou pelo menos não total essa separação, uma vez que o Papa também tinha autoridade política, mas houve uma dessacralização do poder propriamente dito secular, ou do poder da potestas. Mas essa dessacralização do poder da potestas não quer dizer necessariamente que essa potestas deva viver sem âmbito espiritual. E quando nós falamos de Estado laico, nós podemos entender que o Estado laico tem um fundamento espiritual, só que materialista. Naturalismo, imanentismo. Ele não aceita outra ordem senão a vontade política do governante ou a vontade política do povo. O que é a concepção da soberania popular senão a sacralização da vontade popular, que naturalmente gerou todas as aberrações totalitárias do século XX. E o Ratzinger vem dizer que o crucifixo é o símbolo do Estado laico, quando na verdade está falando uma baita de uma bobagem. O crucifixo é o símbolo da referência pela qual nós temos que buscar não somente os propósitos da justiça, como também a nossa origem comum em Deus. E o crucifixo não é somente o símbolo da injustiça, mas também o símbolo do sacrifício, de que Deus ama o homem, de que Deus se doa para o homem. Deus morre pelo homem e também ressuscita pelo homem. Ressuscita para mostrar o fato de que o homem também tem a sua redenção em torno de Jesus Cristo e em torno do próprio Deus, porque Cristo também é Deus. Então quer dizer, o Ratzinger, ele tem uma mania de querer agradar tanto aos liberais, nesse sentido de querer adequar o catolicismo ao laicismo ou ao liberalismo, uma vez que ele já falou que as pessoas têm direito até de vilipendiar símbolos religiosos, por mais que custem mais caro o sentimento dele. Ou seja, na verdade, segundo ele, a democracia e as leis, elas podem permitir a transgressão, mas nunca o combate à transgressão. Ou seja, se alguém pega uma cruz e enfia no ânus, segundo a lógica dele, ele respeita o direito de alguém transgredir. Agora, se alguém der um soco na cara do filho da puta e quebrá-lo de porrada pelo fato de enfiar a cruz no ânus, esses caras vai preso. Essa é a lógica do liberal. Essa é a lógica do Francisco Ratzinger. E eu pergunto, senhor Ratzinger, pare de ficar bajulando o MBL, pare de ficar bajulando o Kim Kataguiri, o Fernando Holliday, e vá ler um pouco de doutrina católica e vai estudar a história da Idade Média. Você é um professor de filosofia. Como é que você, como professor de filosofia, não pega uma página de São Tomás de Aquino, uma página de Santo Agostinho, para entender o que era o conceito do Estado secular? Porque eles vão te mostrar necessariamente que na Idade Média não existia esse conceito moderno do secular, como você está afirmando. O que existia eram papéis entre os seculares, ou seja, aqueles que não são eclesiásticos, e o clero, propriamente dito, que, como já dizia vários textos da Idade Média, era aquele grupo que orava, aquele grupo que pensava e aquele grupo que orientava.